Fala pessoal, Michel Vênus na área, tudo bem com vocês? Obrigado aí pela audiência, obrigado aí por estarem aqui no canal mais uma vez, prestigiando o trabalho da gente, obrigado aí pela confiança, pela preferência. Como eu disse para vocês, a gente está com um projetinho aqui bem grande para o começo do canal, então, seguindo o nicho do canal, né, que é moda e anatomia, a gente vai partir agora para o costume design do personagem. Ok? Tem bastante coisa para fazer aqui. Não se esquece de curtir, comentar e compartilhar, por favor, beleza? Você ajuda bastante a gente. Quiser dar opinião, pode dar opinião. Crítica, qualquer coisa de maneira respeitosa, tamo aí junto, beleza? Então, sem mais nem longas, vamos começar aqui que tem bastante coisa. Valeu. A gente vai fazer a coroa agora, beleza? Vamos lá. Bom, então aqui está o nosso personagem, não é o nosso, né, é um outro, mas que é parecido, e estou usando aqui a princesa Diana, né, de exemplo. Eu falei lá acho que quando eu estava fazendo o cabelo, né, que eu não gosto de usar para homens referências masculinas e mulheres referências femininas, mas às vezes eu falei que eu dou uma exceção, abro uma exceção, e aqui é o caso também, tá, de eu abrir uma exceção, porque eu vi ali no modelo, não é nem uma coroa, né, da Diana é uma tiara, mas eu vi que cabia bem como uma estrutura de coroa, e é por isso que eu estou usando, e assim, na realidade eu estou usando mais a ideia e um pouco da estrutura do que fazendo igual a tiara, né. Então aqui eu peguei a tiara, dei uma recortada, fiz alguns ajustes aqui no Photoshop, e aí aqui eu estou fazendo aqui agora uma elipse, eu tenho essas coroazinhas aqui comigo, que vão fazer parte da nossa coroa, é simples, tá, minha gente? Eu fiz umas coroazinhas que vão compor uma coroa só, tá? Então você tá vendo assim que eu estou fazendo a estrutura aqui da coroa, os picos da coroa, tá vendo como serve bem essa estrutura para a gente fazer todo esse design da coroa? Então eu estou usando todo esse design para isso, como é uma coroa de frente, né, e é algo bem detalhado, e é de frente, então eu faço sempre a metade, eu faço só uma parte, duplico, faço espelhamento, para fazer todo o resto depois, ok? Então aqui sempre usando de referência, né, tentando deixar aqui tudo da mesma altura, na mesma medida, as maravilhas do Photoshop, como eu costumo dizer, isso facilita bastante o trabalho da gente. Se isso fosse, dá para fazer em lápis também, dá para fazer no papel, obviamente, mas aqui vocês sabem que eu tenho a liberdade de fazer tudo de maneira grande, de maneira que eu possa enxergar melhor, né? E tudo separadamente, depois eu vou juntando os elementos do personagem. E esse aqui é mais um dos elementos, e esse aqui também exige tem muito detalhamento. Se eu tivesse que fazer esse mesmo personagem no papel, eu faria bem grande, né? E aí eu layoutaria, eu esboçaria na realidade essa coroa numa folha, numa folha à parte, num papel à parte, e depois eu redesenharia no personagem isso no papel. Mas como a gente está em Photoshop, então eu faço tudo assim, com layer separado, referência e bem grande, que é para mim poder enxergar, certo? Aqui não tem segredo, gente. É você ter uma ideia, pegar algo que se assemelhe a essa ideia, uma referência que possa te ajudar a executar essa ideia, e aí você vai fazendo o que tem que ser feito, ok? Sem muita crise, sem muita dificuldade nisso. Eu gosto muito de fazer isso aqui, minha gente. Eu gosto muito de criar as coisas. Criar para mim, modificar, fazer o novo, fazer o diferente, tentar fazer o diferente, né? Sempre me atraiu. Então, o que eu vou tentar fazer aqui, eu não vi esse tipo de coroa em nenhum outro lugar, mas o que eu vou tentar fazer aqui é uma coroa composta por várias coroas, tá? Então, aqui você tem todo um processo criativo, imaginativo, bem fértil, viu? Porque assim, tem muito detalhe aqui. Então você vai ver eu fazendo bastante essa coisa
de duplicar as coisas, até porque são elementos geométricos aqui, né, minha gente? Então, o que der pra gente duplicar, o que der pra copiar, a gente faz, a gente vai fazendo. Tá vendo? Sempre respeitando a estrutura. Sempre apagando, sempre remodelando. Porque aqui eu não tenho uma referência. Você vê que eu tô pegando aqui uma referência. A referência é assim, eu tô pegando mais ou menos a ideia da estrutura, mas de certa forma até a estrutura vai ficar diferente dessa tiara, né? Porque você tá vendo que eu tô colocando os picos em certos lugares, mas eu preciso da estrutura dessa tiara porque, além de ser uma tiara real, né? Eu preciso desse espaçamento real também para mim poder me localizar, senão eu não consigo. Ok? E agora eu vou fazendo a composição das coroas. Realmente, minha gente, se eu estivesse fazendo isso daqui no papel ia dar uma trabalheira, mas ia dar uma trabalheira, porque assim tem muita perspectiva, é muito elemento com muita perspectiva. Vocês vão ver que ela, no final, ela vai ficar bem detalhada, ela vai ficar com bastante detalhe. Eu não sei nem se no papel isso daqui eu conseguiria fazer com tantos detalhes, né? Então o Photoshop ajuda muito. Então aqui eu fico tentando arrumar mais ou menos como eu acho que deveria ser. Fazendo tentando dar toda essa perspectiva para as coroas de base. É um trabalhinho, viu, minha gente? Ok? Tá vendo, ó, todas essas ferramentas, essas curvaturas, essas retas, se tivesse que fazer isso daí na mão, ia dar uma trabalheira, na mão não, desculpa, na mão, assim, fazendo a mão livre no papel, ficaria bem complicado, daria bem mais trabalho. E aqui a gente vai ajeitando a perspectiva, ok? Sempre. Você vê que toda vez eu fiz as coroas, coloquei todas elas juntas, mas ainda assim a gente tem que arrumar. E no final vocês vão ver que ela também é cheia de... Ela é meio que 3D assim, né? Ela tem um certo volume nas joias, em todos esses detalhes. E isso o Photoshop ajuda bastante. Ok? Então você vai... Aqui é paciência, minha gente, tá bom? É uma composição de paciência. Não adianta você querer correr porque não vai dar certo. Arte é paciência, seja paciente naquilo que você quer fazer. Seja extremamente paciente. Sempre medindo o espaço entre as coroas. Tá vendo? Eu mexo nas coroas, depois mexo nos picos novamente e por aí vai. Sempre reajustando e ajustando. É um trabalho de paciência, ok? Essas coroazinhas que eu estou usando aqui, que eu vou usar mais, né? Aquelas outras duas, aqueles outros dois chips também, são todas feitas da mesma maneira que essa coroa grande está sendo feita, ok? Eu pego uma referência e aí dessa referência eu faço o desenho, a forma que eu quero, e aí eu cheguei nesses três modelinhos de coroa. Tem que ser simples, por quê? Porque já é uma coroa feita de várias coroas. Então tem que ter uma certa simplicidade, porque senão... eu poderia até ter mostrado o processo aqui, minha gente, mas aí eu acredito que ia ficar muito cansativo, ok? Então aqui é só para você já ter uma ideia mesmo de como ela está sendo feita. Acredito que já tem bastante coisa aqui para você ver. Então, todas essas coroazinhas, como eu disse, foram feitas em cima de uma referência. Essa coroazinha, por exemplo, ela foi feita em cima de uma coroa real mesmo. Só peguei um shape, dei
uma modernizada nela, né? Eu peguei o formato e coloquei um design bem limpo, né? Bem minimalista, das outras também. Como eu disse, elas vão ter um volume 3D e isso vai, como é que fala? Isso vai dar uma outra cara, isso vai dar realmente um aspecto bem peculiar, bem realista e vai ficar bonito pra caramba. Modéstia à parte, ok? Aqui a gente tem uma outra coroazinha. Bem geométrica, bem simples, também feita em cima de uma outra coroa, de um outro layout. A gente vai fazendo aos poucos, viu, minha gente? Assim, eu fui fazendo elas, aí eu fui colocando elas cheias de detalhes, aí eu fui enxugando até chegar nesse modelo que eu cheguei aqui, bem simples mesmo, tá? E isso demorou, eu nem sei quantos dias demoraram para eu fazer isso daqui. Mas é um trabalho de paciência, não tem jeito. É um projetinho longo, como eu falei, trabalhoso, mas eu quero fazer esse primeiro projeto dessa maneira para vocês entenderem qual é o espírito do canal. Depois outros desenhos vão vir, alguns bem mais simples, ok? Uma pintura mais simples, um tratamento mais simples, porque assim, se a gente for fazer todos os desenhos e todas as ilustrações detalhadas como são isso daqui, cara, a gente não acaba nunca, ok? E a gente precisa alimentar o canal. Logo, eu quis começar com o mais elaborado, com o mais difícil, depois pra gente partir para as coisas mais fáceis, se é que eu posso dizer assim, ou mais simplificadas, né? Mas aqui é só para vocês entenderem realmente o espírito do canal, para onde a gente pode ir, né? Até que limite a gente vai. É um trabalho bem minucioso, tá, minha gente? Demora mesmo para fazer. Então, é necessário uma atenção em todos os detalhes, tá vendo? Porque conforme você vai modificando, você vai modificando o desenho, né? Você deforma, então toda hora você tem que dar um ajuste. Ajeita, reformula o objeto, mas sempre com essa, como é que fala? Sempre tendo em vista que você vai ter que fazer alguns ajustes até, porque as ferramentas do Photoshop não fazem tudo, né? Elas distorcem, mas chega uma hora que ele não tem mais essa noção daquilo que está correto do que não está correto, ok? Então a gente tem que fazer dessa maneira mesmo, não tem jeito. Respeitando a perspectiva sempre. Fazer coisas em perspectivas dá trabalho, viu, minha gente? Dá um trabalhinho. Por isso que eu quis fazer a coroa de frente e nessa pose bem mais simétrica, para não dar trabalho, porque vocês vão ver que, como eu falei, são 3 ilustrações, né? E essa coroa vai estar em 2 ilustrações, mas vão estar na mesma posição. A gente vai usar a mesma coroa nas 2 ilustrações. Então, para ficar fácil, imagina fazer isso aqui de um outro ângulo, de uma outra maneira, não tem como, é muito trabalho. Então, tudo isso é um planejamento que você tem que ter em mente também, tá? Sempre medindo. Respeitando as proporções, respeitando o distanciamento. Eu estou fazendo esses picos aqui, mas na realidade, no tratamento final, ele não vai ficar com esses picos. Mas pelo menos ele serve como base de composição mesmo, né? Para a gente se centralizar, para a gente... para poder fazer as outras... Porque eu vou colocar outras coroazinhas nesses picos aqui. Outras coroas bem pequenas que vão ficar aqui entre essas coroas. E aí aqui a gente tem que fazer. Eu poderia ter feito uma estrutura onde eu
poderia ter marcado com retas e aí ter colocado esses picos, mas é a questão do planejamento. Nem eu mais ou menos sabia o que eu queria ao certo, o que eu ia fazendo ao certo, então fui bolando, eu tive uma ideia na cabeça e aí eu fui bolando até chegar nesse produto final, entendeu? Mas é um trabalho de paciência, não tem jeito. Tá vendo, ó? Essa aí já é uma outra coroa também que eu fiz com referência. Essa aí é a mais fácil de todas. Mas quando você tá fazendo, quando você tá criando, você não sabe se vai ficar cheio de detalhes, se não vai, a maneira que vai ficar. Então eu decidi fazer todas elas assim, bem simples, bem minimalistas, como se fossem pequenas joias que compusessem a coroa. Fazendo aí sempre o mesmo processo que a gente fez com as outras duas coroas, né? Faz essa carreira, dá essa curvatura e aí a gente vai colocando depois. Ó, quase lá. E faz o mesmo processo, vai ajustando, reajustando. Às vezes o pico dessas coroazinhas, elas ficam tortas também, você tem que ajeitar. Na finalização a gente vai fazer isso melhor, tá bom? Porque aqui a gente está na parte da criação, né? E como eu disse, mesmo na criação você tem que se propor a fazer algo que seja bem definido. É um layout, é um esboço, mas tem que ser bem definido. Pelo menos aqui eu acho que tem que ser. Se você fizer tudo isso, porque a gente vai retraçar essa coroa aqui num programa vetorial. A gente vai finalizar num programa vetorial, depois vai jogar para cá de novo, para o Photoshop, para fazer uma textura 3D nela, né? Só que quando a gente for retraçar, a gente precisa de estar ao máximo bem montado, bem composto, se é que eu posso dizer assim, para não haver erros, porque fazer isso aqui de sopetão, fazer isso daqui na sorte, vai dar muita dor de cabeça, principalmente quando é um elemento bastante detalhado, bastante geométrico, minha gente. Então é bom a gente deixar assim bem planejado, bem definido, porque na hora de limpar o desenho, de bater o martelo, de finalizar, a gente ter o menos trabalho possível de consertos e alterações, ok? Então sempre ajustando, sempre deixando as coisas bem... Aqui eu dou uma preenchida para mim poder enxergar melhor. Dou uma engrossada no traço. Vocês percebem como essa estrutura da coroa veio muito... Essa estrutura da tiara veio muito a calhar. Ela ficou super bem assim como uma estrutura de coroa. Claro que isso aqui fosse feito de uma maneira real, se fosse feito de 3D, ficaria bem melhor, né? Só que aqui, infelizmente, eu não tenho um modelo real dessa coroa para mim colocar, ok? Para mim copiar. E eu gostaria de ter realmente esse modelo em específico, né? Várias coroas pequenas formando uma só. E aí você tem que usar a tua imaginação. E é nessa hora que a gente vê para que o artista veio, né? A gente... É na hora da criação, na hora de usar a imaginação. Na hora que é essa hora que as pessoas vão ver naquilo que você é bom. Ok? Então... E esse que é a parte mais...
Isso é muito bom no processo. A parte de criação. Você ter a possibilidade de fazer algo, de ter uma ideia onde ninguém teve, vamos dizer assim. Isso é muito bom. Entende o que eu estou dizendo? Porque a graça de você fazer o costume design, de você fazer um figurino, eu gosto mais de bolar, de me inspirar. Eu pego as referências, mas eu tento fazer algo diferente. Entende? A não ser que o projeto, o trabalho ou o cliente queira algo copiado, vamos dizer assim, né? Queira uma cópia. Mas aqui no caso a gente está criando as coisas. E também sempre passando uma mensagem. Como eu disse lá atrás em um vídeo que eu não me recordo qual, a roupa ela passa mensagem. Todos os elementos passam mensagem. Aqui nada que a gente faz é por acaso, tudo tem uma mensagem, tudo tem um propósito. E a roupa ela serve para passar essa mensagem. Os símbolos, os signos, os sinais, os tipos, arquétipos, tudo isso fala. É uma obra feita com símbolos e que fala através dos símbolos, ok? Aqui mais uma referência, você está vendo que eu estou usando, ó, um globo de referência. Eu jamais faria na mão livre. Seria muito complicado, muito difícil e muito trabalhoso, e assim agiliza bastante o processo, principalmente porque a gente tem muita coisa ainda para fazer. Então eu realmente não me importo nem um pouco se as pessoas falam, nossa, tá copiando. Gente, isso aqui é agilidade de processo, ok? Sem ego nenhum. Vou fazendo as coisas, vou copiando, vou decalcando. O que der para decalcar, o que der para fazer assim, a gente faz. Até porque são formas geométricas, né? E a gente precisa como é que fala? Precisa dessas referências. Isso ajuda muito a gente. Ninguém faz isso aqui sem referência, ok? Você vê que ela tem bastante detalhe. E é para isso, minha gente, para isso que serve Photoshop, para agilizar, para ajudar a gente, beleza? Então tá aí a nossa coroa, bem feita aí, fazendo parte aí do figurino do nosso personagem aí. Agradecemos a princesa Diana por essa chance, beleza? E é isso aí, acabou aí mais um elemento aí do nosso personagem, mais um elemento aí do figurino. Você vê que ele é bem detalhadinho, bem chatinho de fazer, mas quando você vê o processo, quando você vê o resultado final, cara, você fala, é isso. E é isso que é satisfatório no nosso trabalho, né? É você poder usar a tua imaginação, você poder usar a tua criatividade. Nada mais satisfatório para um artista do que ele poder criar, do que ele poder... Isso aqui é maravilhoso na arte, minha gente, beleza? Agradeço aí pela audiência de vocês. Curtam, comentam, compartilhem. Vocês ajudam muito o canal, me ajudam também. Qualquer dúvida, alguma sugestão, pode colocar aqui de maneira respeitosa nos vídeos, ok? Eu vou procurar ler o que eu puder aqui. Me ajudem a construir esse canal, estamos nos primeiros vídeos, então todo tipo de comentário, mais uma vez, respeitosamente é bem-vindo, beleza? Obrigado, minha gente. Vamos nessa que tem mais vídeo por aí. Valeu, tchau, tchau.